Smarters! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam curtindo bastante o evento e vamos agora para mais um conteúdo, mais um painel de extrema relevância com um assunto muito importante: inteligência artificial impulsionando o autosserviço. Mas puxa, né? Por que isso é tão importante ser debatido nos dias de hoje, né? E ainda mais num evento sobre relacionamento e sobre customer experience, né? A gente vive num cenário de um monte de informações, né, de muitos dados, etc. E um consumidor cada vez mais exigente, buscando experiência, e nós com o desafio de escalarmos nossos negócios de maneira eficiente para entregando uma experiência encantadora para os clientes. Ou seja, tem tudo a ver com necessidade de tecnologia, de inteligência artificial, de uso dos dados, né, das informações dos clientes sendo transformadas em conhecimento, sabedoria em prol da experiência do cliente. Ou seja, como utilizar a tecnologia, inteligência artificial, automação, né, a automação de processos, como transformar tudo isso em valor agregado ao nosso cliente, ou seja, a tecnologia em prol da experiência do cliente. Bem interessante, né? E com certeza o debate que vai vir agora é muito, muito rico. Espero que vocês aproveitem bastante. Teremos profissionais incríveis debatendo esse tema. Bom evento e a gente se vê em breve. Fiquem bem. Estamos de volta com o painel 5. Antes de chamar nossos convidados, queria convidar a todos a baixarem o app e a fazerem comentários e perguntas aí para enriquecer a nossa tarde. E agora eu queria chamar a Juliana e o Denis para a gente dar início ao quinto painel. Boa tarde, bem-vindos ao painel e eu gostaria de convidá-los a se apresentar. Vamos seguir nosso critério de antiquado, vamos assim chamar, mas de gentileza. Vamos começar pelas damas, então eu pediria que primeiro a Juliana se apresentasse, depois o Denis. Bem-vinda, por favor, Juliana. Oi, Miguel, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigada por estar aqui, né, pelo convite. Bem, meu nome é Juliana, eu trabalho no Banco Original, sou superintendente executiva do ciclo de vida do cliente, que é um nome diferente, né? São várias áreas aqui que a gente chama de experiência do cliente, que vai desde CRM, redes sociais, alguns touchpoints com o cliente, uma parte do atendimento que a gente chama de vendas pelo WhatsApp. E estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho, né, sobre a inteligência artificial, o que a gente está usando aí, o que a gente faz com tudo isso para que a gente tenha uma melhor experiência do cliente. Ana, Denis. Está sem som. Estão me ouvindo? Agora sim. Muito bom. Boa tarde, pessoal. É um prazer para mim estar aqui com a Smart. Bom, Miguel, prazer. E Juliana, prazer imenso aqui dividir o painel com você. Meu nome é Denis Caldeira, eu estou no quinto andar desde novembro do ano passado, fazendo 8 meses aí como vice-presidente de Sales e Client Experience. Antes disso, passei pelo Facebook, 7 anos quase lá, também cuidando de Client Experience e vendas. E antes disso, 6 anos de Google, como Client Experience do Google Brasil, também com uma passagem no Vale do Silício, na sede do Google por lá. E 11 anos de Telefônica, né? Então, que já demonstra aí, se fizer a soma aí, demonstra um pouco da minha idade, né? Então é isso, estou muito orgulhoso aí de compartilhar um pouco aí da minha experiência com vocês. Obrigado. Legal. Eu só vou inverter a ordem agora e eu vou pedir para a gente começar pelo Denis, porque eu vi que ele tem uma experiência virtual ou digital bastante grande com o Google, o Facebook, e aí ele foi para uma área que é de imóveis. O imóvel é uma coisa física, presente, mas uma empresa que mudou a realidade deste mercado. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que é pegar um mercado antigo, conservador, alguém que veio de um mercado total de inovação e tecnologia e juntar essas duas coisas e criar uma empresa
excepcional como a de vocês. Obrigado, Miguel. Exatamente as palavras que você colocou, antigo e conservador, como o cenário, né, da indústria imobiliária. E o Quinto Andar veio para isso, veio para modificar esse cenário, para trazer a tecnologia como um facilitador, a tecnologia como um benefício para a sociedade, para tirar muito da burocracia que a gente entende e a gente vê que existe dentro da indústria de real estate, da indústria de imobiliária, de casas, né, e apartamentos. Hoje o Quinto Andar é líder em vendas e aluguel no mercado secundário de imóveis, né? Então aquele, né, onde as pessoas já adquiriram imóvel e estão vendendo ou alugando. A gente aluga um imóvel a cada 5 minutos. Isso quer dizer que isso só é possível com tecnologia. E se a gente tem essa velocidade, esse alcance, essa conversão, é também porque entrega valor para a sociedade, obviamente. Como que a gente entrega valor para a sociedade, não é? Como eu disse, um ambiente burocrático. A gente sabe que os trâmites para você comprar um imóvel, para você alugar um imóvel, são muito burocráticos e demorados. A proposta inicial na criação da empresa foi exatamente reduzir esse tempo e os passos, né, necessários para que o negócio aconteça. Começou-se com aluguel. Todos nós sabemos que para alugar um imóvel, a gente precisa de um fiador, um seguro-fiança. E veja que o Quinto Andar não exige isso. Então, todo proprietário, ele tem ali o aluguel dele garantido, e todo locatário, inquilino, não necessita de um fiador, que a gente sabe que é uma situação super desconfortável ir atrás de fiador, ou é uma situação muito cara a gente, como inquilino, como locatário, pagar o seguro-fiança. Então, a gente já traz facilidades nesse sentido e é por isso que a gente acelerou toda essa curva. Veja também que isso pode acontecer de forma totalmente virtual e tecnológica via o seu computador ou via o seu celular, através do nosso aplicativo ou através do nosso site. Existe uma grande parcela desses negócios que acontecem diretamente via proprietário e inquilino ou proprietário e comprador, sem a necessidade de intermediários, vamos dizer assim, né? Isso facilita muito a vida dos nossos usuários, né, de todos os lados. Mas, não obstante, a gente também tem uma rede, né, de parceiros e que eu vejo como cliente também. Os nossos corretores são os nossos clientes, são corretores autônomos, como qualquer outro imobiliário, porque nós somos uma imobiliária digital. E eu vejo como clientes porque a gente entrega e facilita muito a vida dessas pessoas também. Por quê? Porque a gente tem uma base, um inventário muito grande de imóveis, então que a gente entrega para os corretores, e eles não precisam estar ali captando esses imóveis porque a gente já entrega para eles, então avança o funil para eles. Então, todo o ecossistema ganha. É o ecossistema dos parceiros / clientes, que são os nossos corretores, são os inquilinos e os compradores, e são os proprietários dos imóveis, e, claro, a gente também. Então, todo o ecossistema ganha com a tecnologia. A tecnologia vem trazendo isso, né? E quando eu falei que a gente está ali no celular, no telefone móvel, que é a nossa realidade hoje, né? Google, Facebook, eu estava muito próximo disso, já sabendo ali, antevendo muito antes o quanto a caminhada para o uso do celular e a substituição do desktop vem acontecendo, isso já há anos. Hoje, mais de 90% das pessoas preferem ser atendidas por um celular, ora via chat, ora via aplicativo, ora via próprio voz, telefone, né?
Então, uma empresa hoje, ela tem que pensar na sua experiência do seu cliente de forma móvel, o mobile, o celular. Não dá para fugir. O celular é a realidade hoje. Então, se a gente tem serviços que não estão no celular, essas empresas estão perdendo mercado, perdendo muita oportunidade, tá? O celular é a realidade e a tendência é chegar próximo desse 100%, tudo acontecer, as transações, as questões transacionais acontecerem via celular, né? Além disso, existe uma presença muito forte nossa também em termos de experiência do cliente nas mídias sociais. É um exemplo, a gente tem equipes internas que olham para as mídias sociais. Mídia social é tecnologia, né? Ela está aqui, faz parte da nossa vida, nas diferentes redes que existem hoje, e a gente faz essa gestão através dos nossos times de Client Experience, né? A experiência do cliente, e através dessas redes sociais. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma um pouco mais longa, assim, é uma empresa digital, é uma imobiliária digital, sim, que a gente veio para transformar, desburocratizar, reduzir o tempo que se leva para alugar um imóvel, reduzir o tempo para fazer uma compra ou uma venda de um imóvel e trazer todo um suporte também digital para a sociedade hoje que é quase na sua totalidade móvel, né? Obrigado. Denise, eu achei muito legal que você repetiu de uma vez que vocês são uma imobiliária. Então, é uma imobiliária com tecnologia, você não é uma empresa de tecnologia que vende imóvel. Depois eu vou te provocar um pouquinho mais com relação a isso. Agora, diferente desse mundo, Juliana, de imobiliária, que é um mundo que já existia fisicamente, quando a gente fala de bancos como o Original, eles já nasceram virtuais. Eu vou brincar, eu sei que o Banco Original existe fisicamente porque eu moro perto da Faria Lima, então eu passo e vejo escrito lá Banco Original. Mas não vejo uma portinha para agência, maquininha de autosserviço, seja atendido aqui, mesa com gerente. Então, conta um pouquinho para a gente como é diferente essa experiência de já nascer digital e como essa evolução da inteligência artificial está impactando vocês. Bom, o nosso início não foi muito diferente do início que o Denis falou, porque nós fomos os primeiros, né, fomos os pioneiros na abertura de conta digital. Antes disso, as contas eram abertas em agência, né, nos bancos grandes, então tinha toda essa burocracia. E como nós já nascemos, né, digital, nós lançamos o banco já fazendo toda essa questão da abertura de conta pelo aplicativo, de ser um banco completo, né? A gente sempre teve uma preocupação de trazer os benefícios e os serviços do cliente completo para o banco digital e não, no início, não ser só um produto ou um monoproduto, né? Apenas um cartão de crédito. A gente queria realmente uma conta corrente, que o cliente não precisasse ir numa agência para pagar boleto, para depositar o dinheiro na sua conta. Essa foi uma preocupação muito inicial. E é interessante ver a evolução disso tudo, né? Então, como a gente já nasceu com essa tecnologia, hoje a gente está muito já discutindo outras tecnologias. Será que a gente tem que ficar no aplicativo? Né? Está saindo muito agora a tecnologia IoT, né? A gente está discutindo muito isso, os canais de voz, né, o próprio atendimento via WhatsApp ou outros canais. Então, a gente está sempre pensando em como a gente pode inovar isso dentro da relação com o cliente, né? Porque tudo também tem que partir do cliente. Então, se o cliente ainda não está preparado para fazer uma transação no WhatsApp, ou se ele ainda não está 100% preparado para fazer uma transação por voz, então a gente tem que estar olhando isso, mas a gente tem que entender também se o cliente está preparado para essa tecnologia. Às vezes a gente quer colocar muita tecnologia, onde na verdade a gente precisa entender a necessidade do cliente. Então, acho que são duas frentes aí muito fortes que a gente está avaliando aqui dentro do banco. A gente tem muitas transações que são feitas dentro hoje dos nossos canais, chatbot.
Então, eu acredito que o banco digital, ele veio para abrir uma primeira porteira, né? Então, os bancos digitais vieram depois, outros, né, que temos aí no mercado, e agora também tem as wallets. Então, acho que o mercado está amadurecendo. Eu acho que toda empresa que desafia essa burocracia, esse status quo, é muito importante para a evolução e no final quem ganha é o cliente, né? O cliente acaba sendo impactado, beneficiado por toda essa tecnologia e por estarmos, né, pensando em todo esse arsenal tecnológico para que favoreça ele. Um cuidado que a gente tenta tomar aqui muito os dados, toda essa inteligência que às vezes nós temos em alguns canais, por exemplo, a inteligência artificial do bot, ou própria a inteligência artificial que a gente está colocando muito no relacionamento, quando a gente está falando de modelos preditivos para CRM. Isso tem que estar bem casado com a necessidade do cliente, né? Então, acho que o maior desafio que nós temos hoje, né, que não é ter as ferramentas tecnológicas, né? As ferramentas estão aí, né, para ser usadas. Nós temos parceiros, né? O Google é um parceiro nosso, por exemplo, para CRM dentro desses modelos preditivos. Nós usamos essas ferramentas, mas a ferramenta ela te dá um norte. Você consegue otimizar tudo isso, fazer um modelo preditivo, entender melhor o seu cliente, mas isso precisa ser uma cultura dentro da empresa, né? A gente tem que estar preparado para colocar toda essa inteligência de negócio dentro da empresa. E uma das questões que eu acho que é uma das questões maiores da tecnologia junto com o negócio é realmente a empresa ser data-driven, né? Então, assim, eu tenho dados e tenho inteligência, mas o quanto esses dados e inteligência estão fazendo o meu negócio mudar e estão realmente servindo para o meu cliente, né? Então, eu preciso ter esses dados, eu preciso ter toda essa inteligência, mas isso tem que chegar na outra ponta com uma entrega para o cliente, uma transformação na vida dele. Então, acho que esse momento que eu vejo muitas empresas estão dentro dessa transformação digital nesse momento, que é como que eu organizo o meu data lake, como que eu faço uma arquitetura de dados, né, que eu consiga ter todos os dados do meu cliente num lugar só, que isso se processe na nuvem e que eu consiga entender que o meu cliente que está clicando num botão, ele também ligou na minha central de atendimento e falou e ele tem uma reclamação, por exemplo. É o mesmo cliente. Então, esses dados, às vezes, estão espalhados em vários lugares da empresa, em vários data centers, né, ou data lake. E como que a gente cria realmente, né, um data lake a nível de cliente, no nível de cliente que a gente chega e fala, não, esse cliente é o fulano, ele está nesse momento do ciclo de vida dele, ele entrou no aplicativo, tentou fazer uma operação, ele desistiu e ele quer ser atendido por um humano, porque às vezes ele não quer que você mande um push para ele falando, olha, volta lá e finaliza. Às vezes ele está inseguro e é um produto complexo como um investimento e ele precisa de uma assessoria. Então, não é tão simples quanto parece quando a gente está falando dessa experiência completa, né? Então, acho que esse é o grande desafio das empresas agora, é um dos desafios que nós estamos tendo aqui, a gente está, né, realmente trabalhando muito para isso, e a ideia é a gente conseguir chegar dentro desse nível em que realmente eu consigo. Hoje a gente já consegue estimular o cliente com os comportamentos dele, né, dentro do aplicativo, mas a gente quer chegar realmente a um nível em que a gente tem a personificação desse cliente, em que eu falo, não, esse cara, ele não gosta de um SMS ou um push, ele quer ter uma ligação ou ele não quer receber isso, né? Não, esse não é o canal para esse cliente. Então, a gente vai ter que realmente, isso só através dos dados da inteligência artificial. Legal, isso me deixou muito curioso aí em vários pontos, mas eu vou voltar com você para sanar essa curiosidade. Antes disso, Denis, conta uma coisa para mim. Você falou uma coisa, você colocou alguns pontos na sua primeira intervenção que me deixaram bastante curiosos. Olhando de fora, quando eu vejo o quinto andar, sobre o aspecto tecnológico, eu vejo a disponibilidade do imóvel, a facilidade do relacionamento, essa agilidade toda. E você colocou como um ponto muito forte a questão da burocracia. E aí eu parei para pensar que realmente
falei, quando você ia alugar uma casa, você tem que preencher um contrato gigantesco, eles te pediam um fiador que tinha que ter 2 imóveis, mas a hora que você estava alugando uma casa, você perdia os amigos, né? Porque todo mundo já sabia que você ia perguntar, quantos imóveis você tem? Falava, não, só tem um, né? Para não ser seu fiador. Mas é uma questão complicada e a gente vê só a parte da frente desse negócio, que é a parte de apresentação dos imóveis, dos agendamentos, das visitas. Quanto pesa cada parte desse negócio e quanto a tecnologia impacta em cada um deles, na oferta e na burocracia? Muito bom, Miguel. Veja que o que a gente tenta fazer com excelência é juntar a demanda e a oferta, né? Como qualquer negócio. O que acontece é, quanto mais eficiência a gente coloca dentro dessa união, desse casamento entre oferta e demanda, mais negócios acontecem, mais pessoas ficam felizes, né? A gente tem um peso muito grande operacional e tecnológico exatamente para identificar qual é a melhor demanda e a melhor oferta e casar isso internamente. Então, a gente tem aqui esse trabalho técnico, super tecnológico, e que faz esse casamento, tá? O que acontece é, a gente tem uma rede, e veja, a Juliana colocou um ponto sobre tecnologia e atendimento humano, que muitas vezes o cliente, ele tem uma limitação tecnológica, né? Então, acho que toda empresa, hoje, as empresas tech, elas usam a tecnologia para dar um boost, para catalisar as relações humanas, né? É isso que a gente faz. Toda empresa tecnológica hoje, não existe nenhuma empresa tecnológica que é puramente tech, que não exista pessoas ali tomando decisões, ora no microprocesso, ora no macroprocesso, obviamente. Então, a tecnologia ainda não é autossuficiente. Então, perceba que a gente tenta fazer essa união com o inquilino e tentar achar o melhor imóvel para esse inquilino, o melhor imóvel para esse comprador, através da tecnologia. Só que muitas vezes também a gente precisa utilizar dos recursos humanos como um corretor, né? O corretor, como nosso cliente e parceiro, ele é essencial para esse ecossistema, como eu disse previamente. Então, tirar a burocracia também está dentro dessa situação de união ali, de suprir necessidades. Quando a gente fala do lado essa união de oferta e demanda, é suprir as necessidades de cada lado, né? Então, eu como proprietário quero vender rapidamente e eu como inquilino, eu quero tirar um pouco dessa burocracia e achar meu novo lar, né? Então, até é um termo assim que eu gosto muito de usar porque o impacto social que a gente causa é entregar lares. Existem pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ter um seu próprio lar porque não tinha como alugar um imóvel, que morava de favor em casa de parente, casa de amigo, e porque não conseguia alugar o seu próprio imóvel, a gente trouxe esse sonho de ter o seu próprio lar para muita gente, para milhares de pessoas. Então, a gente está nessa busca, não só tecnológica, mas através de parcerias ou até de aquisições recentes que a gente fez, para acelerar e tirar partes super burocráticas que não precisam mais, para acelerar esse ciclo de vida. Por exemplo, assinaturas de contratos são todas digitais. Você já imaginou que se a gente aluga um imóvel a cada 5 minutos, a quantidade de papel que a gente tirou do planeta ali, de ser queimado no planeta, não é? Através de assinaturas digitais, mais um uso da tecnologia, até porque a gente, para muitos documentos que exigiam e exigem até hoje, né, de forma autenticação de firma, a gente reduziu muito esse leve e trás a cartórios, né? Cartório ainda é parte do processo, obviamente, né? Registro de notas e tal, de imóveis,
mas para confirmação de firma é todo digital. Então, a quantidade de idas e vindas que tomam tempo, se a gente for somar a cada imóvel, a cada contrato, a cada pessoa física, parte do processo, que às vezes não é só uma pessoa ali de um lado, do lado do inquilino, marido e mulher, os dois precisam assinar, os dois precisam ir ao cartório, do outro lado também, do proprietário. Então, a gente retirou, principalmente nessa fase de pandemia, de quarentena, a gente tirou muito desse peso burocrático e os nossos times trabalham cada vez mais nesse sentido. Ou, exemplo, a visita virtual, né? Como eu disse, muitos negócios são fechados sem a presença humana ali, e só entre o proprietário e inquilino, com visitas virtuais, inclusive, né? Então, o que é uma visita virtual? É uma realidade virtual, né? Se você não está presente no local, a gente, né, por definição, se chama realidade virtual, né? Então, falando até de futuro, em algum momento a gente utilizar a realidade aumentada para isso, ou até a Juliana comentou sobre a IoT também, que são a internet das coisas, são as coisas conectadas à internet. Hoje, para se ter uma ideia, a gente tem no planeta mais de 30 smart objects, que chama, né? Objetos inteligentes, que são os IoTs, né? Ligados à internet, mais de 30 objetos como esse por habitante no planeta. Então, imagina que no futuro, é o presente, mas no futuro isso se democratiza muito mais, uma lâmpada, a exemplo, conectada na internet, um interruptor. Então, toda a experiência do cliente, ela vai ser assessorada por essas coisas, que vai entregar um pouco mais dessas necessidades que os clientes precisam para serem atendidas, né? E por isso que a gente entra assim dentro dessa jornada de experiência, que é como que a gente atende melhor essas necessidades, para que a gente acelere todo esse funil de vendas, esse funil que acontece entre duas partes, e para isso a gente precisa entender um pouco mais os nossos clientes. E isso vai fazer parte de um futuro também, né? Então, é uma trajetória contínua, né? Que não acaba. Adelis, como esse mundo é provocativo, né? Quando você falou dos 30 objetos aí conectados por habitante, você fica falando, essa não é a minha praia, eu sou mais analógico, não vou brincar, eu estou com um relógio de ponteiro ainda aqui, não estou com smartwatch. Mas aí quando você começa a falar e fazer a provocação, você começa a pensar, você falou, a tomada conectada. Aí eu estava aqui já pensando, eu falei, toda semana eu recebo no meu aparelho celular o consumo de internet que eu tive, em que aplicativo que eu utilizei, o quanto foi. Aí você falou a tomada conectada. Eu falei, minha conta de energia subiu muito esse mês por conta da bandeira vermelha, da bandeira tarifária. Eu falei, pô, bem que podiam estar todos os meus componentes elétricos da casa conectados e me dizer onde eu estou gastando. Porque você hoje você tem informação no limite de algumas coisas, eu sei quantos segundos eu fiquei no aplicativo, quantos gigas eu gastei, mas em casa você vai no feeling, né? É o chuveiro e o ferro elétrico. Agora, por que é o chuveiro e o ferro elétrico? Porque eu aprendi há 30 anos atrás que o que gastava energia em casa era o chuveiro e o ferro elétrico. Se alguém modernizou esses dois aparelhos, eles continuam sendo culpados pelo aumento da bandeira tarifária. E daqui a pouco eu vou descobrir que não tem nada a ver, que é uma lâmpada que está em curto, e eu acho que ela é bacana porque LED não gasta energia, mas como a tecnologia e a inteligência artificial, de repente, pode nos ajudar dentro de um imóvel, né? Exatamente, Miguel. E só para adicionar o seu ponto, imagina a situação onde a gente tem a Lei de Proteção Geral de Dados, né, LGPD, que é o quê? Vamos proteger a privacidade, que também é totalmente parte desse mundo tecnológico, que é a ciberprivacidade, a cibersegurança, né?
Mas imagina uma situação onde eu, morador de um apartamento alugado, permito e dou autorização para observar esses equipamentos, essas tomadas. E aí eu consigo entender, como empresa, que o Denis, ele tem um apartamento, vamos supor, de 3 dormitórios, só que um dormitório ele não usa. Por quê? Eu sei que ele não usa porque ele não liga o interruptor, ele não usa a tomada. Logo, eu posso oferecer um apartamento de 2 dormitórios para ele, porque eu já sei que 3 dormitórios ele não faz uso. Então, eu conheço a necessidade dele. É dessa forma que os IoTs, né, a internet das coisas, vai ajudar muito em até mesmo os próprios usuários entenderem as próprias necessidades, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente precisa. Então, a tecnologia vai ajudar nisso. Só não vou deixar a geladeira controlar o meu cardápio, isso eu me nego, mas... Juliana, quando você falou de inteligência artificial, você foi para uma área muito mais profunda das bases de dados, nos data lakes, porque hoje quando a gente fala em inteligência artificial, em atendimento, em banco, todo mundo vende para a gente que é uma voz bonita que entende o que eu peço e me responde do outro lado. Parece até simples, né? Crio um nome para ela, ela aprende sozinha. Quanto isto é do processo e quanto trabalhar esses dados, trabalhar CRM é do processo? Aquela visão de iceberg. A ponta, né? Eu acho que o Data Lake é o começo de tudo, assim. Os dados, o conhecer o cliente é o começo de tudo. Então, quanto mais dados você tiver dele, mais você conhece ele, né? Então, vamos supor que a gente trabalha aqui com dados que a gente chama de dados offline e dados online. Então, quando a gente fala dos dados offline, é a sua conta corrente, é aquilo que os bancos trabalham muito. Sua movimentação bancária, que cartão você tem, quais são as contas que você paga aqui, você concentra gastos, sim ou não? Você recebe salário no banco? Então, é toda a sua movimentação bancária. Isso é muito importante para dizer como é o seu consumo dentro do banco, né? Porém, com isso, eu não tenho a capacidade, só com esses dados, saber quem é você, qual é o seu perfil, qual é a sua persona, o que você gosta, né? E aí a gente começa a acrescentar mais dados dentro desse conhecimento, né? Então, eu tenho dados de tagamento, por exemplo. Eu sei que você usa muito aplicativo, você abre, você clica em algumas coisas que não necessariamente você usa, por exemplo, mas talvez isso possa indicar que você tem alguma intenção de compra ou que você está curioso sobre algum assunto. Eu posso ver se você segue a gente nas redes sociais ou não, se você tem engajamento ou não. Eu posso ver seu relacionamento com outros tipos, né, de empresa, por exemplo, agora com o Open Finance, né, o Open Finance está vindo, as pessoas agora elas podem compartilhar os históricos bancários delas, né, em outras instituições. As pessoas têm, né, mas isso é bom, vai ser bom para mim, mas eu não quero que tenha acesso, né? Quando você entra em qualquer início de relacionamento bancário, o banco que você está entrando, ou em fintech, ou parceiro, né, independente de banco ou não, de ser digital ou não, ou wallet, ele não te conhece. Então, a gente acaba comprando muito score, né? Então, a gente compra o seu score de crédito para saber se você foi um bom pagador, um score de fraude para você, né, saber se está tudo ok com você. Então, a gente acaba gastando, né, um valor aí para comprar no mercado informações sobre você. Mas quando você dá esse opt-in de informações suas, né, então vamos supor que eu tenho um relacionamento bancário em algum lugar há muito tempo, e se fui um ótimo cliente, eu gostava desse lugar, mas por algum motivo quero trocar agora. Estou indo para essa nova organização, se eu compartilho isso me ajuda esse novo lugar a perceber, olha, esse cliente era um cliente muito bom, era um cliente fidelizado, ele ficou tanto tempo nessa empresa, ele tinha essas ofertas, ele tinha esse cartão, esse limite, nossa, espera aí, eu não preciso ficar tanto comprando, eu posso até comprar ainda os scores, a gente ainda vai comprar, mas eu sei melhor quem você é. Então, o saber, né, quem é esse cliente, para que a gente humanize melhor esse tratamento,
que realmente conseguir personalizar, ultra personalizar esse tratamento, ele vai muito de encontro com que tipo de dados você tem e que inteligência você está usando para rodar isso, né, e para conseguir sair com essa estratégia. Então, os dados online, os dados offline, de quem você é e toda essa parte que a gente chama um pouco de customer genoma desse cliente, né? Então, esses relacionamentos, meu relacionamento bancário, meu dado demográfico, da onde eu sou, cultura também muda, né? Quem eu sou, onde eu moro, esse dado, o que eu gosto, o que eu sigo, né? O que me faz promotor ou não. Então, que nota eu dei? Eu sou promotor dessa empresa, eu gosto dela, é a nota que eu dei no aplicativo. Todos esses dados ajudam a gente a entender melhor este cliente. Então, assim, claro que a gente já consegue fazer muita coisa com só os dados offline ou só os dados online. Mas quanto mais a gente alimenta esses dados, mais a gente consegue personalizar e eu consigo entender melhor. Porque eu preciso saber o quê? Eu preciso saber se você é um cliente que gosta de investir, ou se você é um cliente que você quer investir, mas você tem medo, é o seu primeiro investimento, você ainda não conhece. Então, você precisa de uma assessoria. Ou você é um cliente que você quer investir, mas você tem dificuldade em juntar dinheiro. Nunca sobra um dinheiro para você no final do mês. Então, eu tenho que trabalhar mais uma educação financeira com esse cliente. Então, eu vou falar mais com ele de planejamento financeiro e não tanto falar dos rendimentos do investimento. Então, eu sabendo a sua movimentação, eu consigo melhorar essa minha conversa. E aqui no banco, nós somos um canal, a gente chama muito que a gente tem uma estratégia digital, que é o digital com o humano, que é muito que o Denis falou também. A gente tem a tecnologia, né? Nós não temos uma agência bancária, né? Assim como você viu, aquela é a nossa agência café. Se você quiser ir lá, você pode tomar um café e conversar com um assessor, mas nós temos assessoria aqui, né? Nós temos gerentes de conta, né? Então, alguns clientes fazem questão de ter um atendimento humano. Então, para esses clientes, nós também temos esse atendimento humano, mas esse atendimento humano, ele tem que ser munido de informações. Ele tem que saber, por exemplo, quem é o Denis. Então, ele está em que momento de vida? O Denis que perfil que ele tem, até para que ele possa ser mais assertivo dentro desse atendimento, né? Porque a gente não quer ter muitos humanos, a gente quer ter os humanos a quantidade correta e fazendo o melhor trabalho, né? Então, a gente tem que ser efetivo nessa produtividade e efetividade dessa conversa. Então, a tecnologia, ela ajuda, né, dentro dessa estratégia. E eu falo, não é só a tecnologia, é a estratégia e a proposta de valor, né? Porque o Denis também comentou ali que valor você está entregando para esse cliente, né? O que você está agregando na vida dele. Porque tem muitas coisas que agregam valor e usam metade da tecnologia. Então, tudo que transformação você está provendo para esse cliente, né? Então, nosso primeiro lançamento foi a conta digital, né? A tecnologia a gente não usava inteligência artificial, era um processo tecnológico dentro do processo de abertura de conta. Mas eu não usava machine learning para abertura de conta. E a gente desburocratizou esse processo. Então, tem coisas simples que a gente faz com a tecnologia e tem coisas complexas também que podem ajudar a gente. Mas a gente não pode, acho que assim, tem que ter muito claro que dor você quer resolver do cliente. E a partir dessa dor, você vai voltar que tecnologia eu preciso para resolver essa dor, né? Para ter ou solução dessa dor, ou ter efetividade no meu negócio, ou melhorar minha produtividade, né? Que são as áreas que a gente pode atuar aí muito forte com a tecnologia, né? Um pouco sobre isso. Juliana, você falou que eu concordo sempre nesse equilíbrio do humano com o tecnológico, mas também nós estamos muito acostumados já com a tecnologia. Você está falando do banco digital, abertura de conta por celular. Eu, num passado muito distante, eu já estou aqui me considerando um dinossauro, tá? Um T-Rex extinto. Aliás, o último T-Rex foi um computador da IBM que já deve estar extinto também, né? Para abrir conta por canais remotos, nós contatávamos o cliente, coletávamos todos os dados dele, preenchíamos uma ficha cadastral, mandávamos para a agência, o gerente punha debaixo do braço e ia até a casa do cliente
abrir a conta corrente. Isso, em algum momento da história bancária, foi o auge da inovação, porque até então o cliente tinha que vir na agência, bater na porta e sentar na frente do gerente e pedir para abrir uma conta. Quando nós começamos a ir atrás do cliente, levar a conta até ele, isso já era evolução. Hoje eu fico imaginando o gerente tocando a campainha na casa, no escritório dele, ele não vai nem abrir a porta, né? Ele vai achar que é algum golpe, que é alguma coisa, ele fala, pô, me manda por internet, me manda por o celular. Então, a gente fala um pouco hoje com simplicidade da tecnologia, porque a gente já está tão acostumado com ela, que parte do que ela facilita nossos processos, nosso trabalho, a gente nem vê mais, ela já passa despercebida. Eu queria que só a Mariana Poleto, da Alvaria, parabenizou vocês dois pelo conteúdo, falou que ela está assistindo o painel e está considerando as informações muito ricas, então eu queria transmitir aí os parabéns que ela mandou para vocês dois e aproveitar, fazer uma terceira rodada aqui com o Denis. Qual é o próximo passo? Que você já me deixou assustado que você vai saber que eu não uso o terceiro cômodo da minha casa e você vai querer alugar ele para alguém para otimizar o meu imóvel. O que vem por aí? É agregar serviços novos? É evoluir ainda mais o processo? Como é que você enxerga este mundo? Vamos lá, a gente está falando de futuro, né, Miguel? Veja que o serviço de personas digitais, o que são personas digitais? É o serviço da Alexa, da Amazon, é o serviço da Siri, da Apple, é o serviço do Google, que também tem, né, a voz do Google, né, como falam por aí. Tem até o portal do Facebook, que são reconhecimentos de voz perfeitos, né? Muitos carros já andam com esse serviço e você dá comando de voz, né? Hora para você escolher uma música, para trocar a música, para você ligar a luz e tal. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, existe sempre um temor, né? Eu como cliente, nós como clientes, de receber um atendimento robotizado, aquela resposta pronta, aquela resposta que a gente sabe que não tem uma pessoa do outro lado. Que não é nem o fato de saber que não tem uma pessoa do outro lado, é saber que a resposta não tem nada a ver com o que eu perguntei. Só que isso está mudando muito. Então, quando eu falo dessas personas digitais que já entendem as nossas perguntas, a acuracidade está aumentando, um dos pontos futurísticos que, na verdade, tecnologicamente já é viável e possível, frente a esses produtos que eu mencionei, a gente tem um atendimento por voz, que eu não estou falando de bot, não estou falando de robô, estou falando dessas personas digitais que vão responder às nossas respostas, ora via fone mesmo, via telefone, mas também via chat, né? Com os robôs digitais. São muito mais preditivos, muito mais inteligentes, muito mais acurados. A tecnologia, ela já existe. Então, por que é que a gente não tem isso funcionando nos nossos call centers, por exemplo? Porque existe uma questão muito mais política, regulatória e de processos. Como a gente colocar isso para rodar, né? Esse é uma vertente aí do futuro da experiência, do client experience, do suporte ao cliente, do atendimento ao cliente. A gente vai ter isso. Então, muito em breve, assim, eu acredito muito nisso. A Juliana comentou também sobre predição. A predição, o que é a predição? As empresas me atenderem antes de eu levantar o problema. Eu vou ter um problema. Eu vou ter uma dúvida. Às vezes não é um problema, às vezes é uma dúvida. Eu vou ter um questionamento. Por exemplo, existem questões que são altamente preditivas. Aquele boleto que você recebe em casa, que aliás a gente nem recebe boleto mais em papel, né? Mas a gente tem conta para pagar. E aquele boleto que eu recebo
tem uma data de vencimento, sempre vai ser aquela data de vencimento. E, a exemplo, muitas empresas têm, eu, né, trabalhando em atendimento, né, cuidando de times de atendimento no Google, Facebook e aqui, os clientes têm dúvidas sobre a conta. Muitas vezes, por que estão me cobrando isso? Por que veio esse valor? Tal. Se a gente sabe que existe uma data de vencimento, existe um volume, às vezes, um pouco mais do que esperado, sobre dúvidas no faturamento, isso é uma predição. A gente pode usar essa tecnologia já para responder certas dúvidas comuns que acontecem com frequência. Então, aquilo que é repetitivo pode ser automatizado, né? E essa automatização preditiva, ela vai acontecer com mais frequência, né? Então, esses são alguns exemplos. Falando de isso, a inteligência artificial vai equipar isso, né? E a inteligência artificial, e aí eu repito, eu acho que estamos longe de substituir o humano, mas a inteligência artificial vai humanizar muito mais o próprio atendimento humano, inclusive, por nos entregar mais informação relevante. Não é mais informação, não é em quantidade, mais informação relevante sobre a relação cliente e serviço, cliente-fornecedor, né? Ok. Pegando o gancho do Denis, Juliano, queria te fazer uma última provocação e volto a dizer, de alguém que parou no credit score, tá? Aquela coisa lá de trás, dados 100% offline, que você acha que você conhece quem está do outro lado e a resposta era só sim ou não, né? Que o credit score ele não te dizia limite, propensão. Você dizia quando você queria dar de limite, ele dizia sim ou não. Você falou de aprender com o cliente, dados offline, dados online, mas mesmo assim nunca vai ser perfeito. E eu vou te dar um exemplo, brincar com um exemplo pessoal. Tem uma instituição financeira que me oferece quase que o mesmo limite de cartão de crédito desde quando eu era universitário, atualizado aí pelo IPCA. E é uma coisa que não me atende, só que ele continua insistindo, você é um cliente diferenciado e nós temos uma oferta maravilhosa para você, um limite que não é o que eu quero. Em que momento as instituições vão se abrir para que o cliente ensine o que ele quer? Se abrir. Algumas já se abrem, né? Porque dentro do processo de abertura de conta, você dá alguns dados, né? A gente pode perguntar algumas coisas em que esse limite, a gente, por exemplo, aqui no banco, você abre a sua conta, isso já está para entrar, aliás, é um projeto que está entrando aí nesse trimestre, abri sua conta, comprei seus dados e rodei meus modelos e te dei um limite, né? E eu pergunto, você gostou? Embaixo. Muito simples. E você pode clicar ali e falar, olha, não é condizente. E nisso você já me dá uma avaliação de que, olha, o score e até toda a inteligência, ela vai ser assertiva, ela tem uma acurácia, mas sempre tem a margem de erro. E o que a gente precisa é como que o cliente tem um canal em que ele consegue ser escutado. Tem muitas estratégias hoje que a gente chama de customer centric, né? De colocar o cliente no centro, escutar a voz do cliente, que tem a ver com isso. Eu estou realmente dando opções para o meu cliente vir em algum canal em que ele possa chegar e falar para mim, olha, eu gosto muito de vocês, né? Assim como você deu esse exemplo, estou com vocês há muito tempo, mas esse limite, ele não está dando certo para mim. E nós precisamos ter esses canais, né? Então, por exemplo, isso não precisa de muita tecnologia. O que a gente precisa de tecnologia é para prever isso antes que você reclame, né? Que é o que o Denis estava falando, o preditivo. E realmente, o preditivo nunca vai ser 100%, né? Mas ele vai acertar uma boa parte. E a ideia é que essa outra parte em que a gente não acerta, a gente precisa ter canais e ter uma boa experiência e abertura para que, olha, o cliente pode falar, esse limite não convence comigo, não, né? Ele não convém com o que eu gasto. E hoje, por exemplo,
você teria um humano que falaria, não, peraí, deixa eu entrar em contato com o Denis, né? Com o Denis não, com você, com o Miguel, e falaria, Miguel, me conta. Aí você vai falar, olha, e aí ele vai falar, pô, se você compartilhar seus dados na abertura da conta, a gente consegue ver todo esse seu histórico que você trouxe desse banco e eu consigo saber que você poderia ter mais, ou eu olho o seu fluxo de entrada e saída de caixa, né? Você concentrando o seu fluxo no banco, eu consigo ver, olha, você com certeza gasta muito mais do que esse limite que eu te dou. Né? Então, acho que são duas frentes, né? Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais dados para esses modelos preditivos, mas a gente tem que ter soluções simples de contato com o cliente, em que ele possa falar, né, entrar em contato com a empresa e falar, olha, isso aqui não está legal, o ser humano precisa ser escutado, né? Precisa ter canais que realmente escute e que isso não vire apenas uma reclamação, mas que realmente dê fim a uma ação em que vai realmente resolver o problema desse cliente. Hoje, você acabou de me dar uma lição aqui de simplicidade que eu vou pedir sua permissão para guardar e usar. Gostou. A gente não está discutindo aqui NPS, índice de satisfação, teorias matemáticas, score. Você foi ao simples, gostou. Sim ou não? Não tem subjetividade, é claro e direto. Parabéns pela iniciativa da simplicidade e da clareza. Infelizmente, acabou o nosso tempo, o papo estava bom, eu acho que a gente tinha muito para discutir ainda, mas o tempo ainda é real e finito, então eu pediria a vocês dois o encerramento do nosso painel, começando pela Juliana, depois eu passo para ti, Denis. Só tenho a agradecer, muito obrigada pelo convite, realmente foi muito bom poder trocar aqui com vocês, com o Denis. Eu não conhecia o Quinto Andar, então foi ótimo escutar também. É muito legal quando a gente conhece, né, as pessoas de outras empresas e consegue fazer uma troca muito interessante. E obrigada pelo espaço, obrigada a todos, obrigada, Miguel, também. E estamos aí para o que precisar. Denis? Bom, gente, obrigado. Foi uma excelente discussão. Obrigado, Miguel. Excelente moderação também. Perguntas super cabíveis e inteligentes. Estamos aqui, né? Então, encontrando lares para muita gente aí. Qualquer coisa, só entrar em contato. E, Juliana, prazer dividir esse painel com você. Mais uma vez, obrigado aos dois. E antes de chamar a vinheta do nosso último painel, eu quero fazer uma provocação aí aos participantes do evento que entrem lá no app e digam gostei ou não gostei, de forma bastante simples e clara para que a gente possa aprimorar o evento aí para as próximas edições. Obrigado e vamos chamar a vinheta do último painel.